Maravilha. Bom, estamos começando mais um Patercast. Aqui é Antônio Garcia. Aqui é o Felipe Zappolá. Show. A gente vai falar hoje sobre o tema, aliás, a linha é de pai para filho, e a gente vai falar sobre sexo. Ó, É um assunto muito polêmico. Muito. Mas antes de começar, Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Eu queria até, eu estava estudando sobre o Golden Circle do Simon Sinek, tá ligado? E é bem importante ressaltar uma coisa. No Golden Circle, para quem não conhece, são três círculos. O círculo do meio é o porquê, um círculo um pouco maior é o como, e o maior círculo de todos é o quê. uhum, Então, ele ensina que as empresas ou empreendimentos que começam de fora para dentro não têm sucesso ou têm sucesso mais limitado. Que é começar com o que você faz, como fazer e no final chegar no porquê. E outras empresas, como a Apple, que começam no porquê e vão chegar até o que, costumam ter mais sucesso. Eu pensei no Patricast. Eu pensei que a gente começou 100% no porquê, né? uhum. A gente tem um desejo no coração que é de transformar a paternidade. E a partir disso, a gente começou a entender como fazer isso e chegou num podcast. Ah, Então, é muito legal saber que a gente e verdade. reforçar o porquê que a gente está fazendo isso. Por que que a gente faz o Patercast? A gente faz o Patercast porque a gente crê que uma das formas de você resgatar a sociedade, resgatar o que a gente entende como uma sociedade justa, saudável, é resgatando a paternidade. Ó, E uma das formas de fazer isso é através da cultura, e dos meios de cultura seria um podcast. Então é por isso que a gente faz isso aqui, né? muito bom. Então, quem está ouvindo, saiba que a gente não está fazendo isso para ganhar dinheiro, a gente não está fazendo isso para ganhar notoriedade, a gente está fazendo isso porque a gente crê de fato no resgate da paternidade. Isso aí, Tudo gira em torno disso, muito bom. né? Uhum, Legal, top. Bom, bora. então, vamos falar sobre sexo. Como é uma conversa de pai para filho, o foco aqui, a gente não vai falar sobre sexo no casamento, não é o foco nosso ter uma vida sexual saudável dentro do casamento, as nossas experiências, tudo mais, não. O foco é conversar a respeito de sexo com pessoas que não são Peraí, casadas ainda. você viu o que você falou? Não, Quando é o nosso foco ter um sexo saudável dentro do casamento, parece que pegar um corte. não, não, não. O seu foco, você casada, tem Por uma. favor, Não, tenha é, sexo. tenha o sexo saudável dentro do seu casamento. Só o nosso foco não é falar sobre isso. Vai sair na news depois, assim, corte É, do Antônio. Antônio fala, não tenha sexo no casamento, né? Aliás, eu não creio nesse lance do sexo só para reprodução, só para. Porque tem gente que até acho que uns católicos bem radicais falam a respeito de sexo é só para reprodução. Que não pode nem usar a camisinha, né? Isso não é a minha pegada. O que que você acha sobre isso? Cara, eu não acho que é isso. Eu acho que o sexo é super saudável. A gente vai falar sobre isso. O sexo tem até benefícios para a saúde de fazer sexo. Mas ainda mais dentro do casamento. Eu creio, a minha fé crê não. A forma como eu creio o sexo deve ser feito dentro do casamento, dentro do ambiente matrimonial. O Certo? sexo não é para ser banalizado, entendeu? Aham, Então, já até entrando dentro do assunto, o sexo não é uma coisa para ser banalizada e tem prejuízos na banalização do sexo, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Quando a gente fala a respeito de casamento, eu acho que o sexo faz falta no casamento. Se você tem um casamento e que você não faz sexo, você não tem uma vida íntima saudável com a sua esposa, isso vai fazer falta para o seu casamento. É um dos pilares do casamento, é a vida sexual saudável e ativa. hum, Da mesma forma que, dentro do casamento, se você tem uma vida sexual pervertida, faz mal. Eu vi já casais se desfazendo porque não colocam limite no que acontece em quatro paredes. caraca. É. Então, assim, eu tenho um caso específico, já que a gente está falando sobre isso, de um conhecido que começou a ter perversões dentro do casamento, e aí chegou um ponto em que só conseguia se fosse no motel com a esposa, assistindo alguma coisa, um vídeo pornô. Meu, isso degringolou para ir para casa de swing. Aí os dois em casa de swing e no final terminou o casamento. Eles não tinham filhos, mas terminou. Então, assim, eu não concordo.
são os dois extremos, né? Um extremo é sexo é só para reprodução. Não concordo. O outro extremo é qualquer perversão dentro do casamento é permitido. Também não concordo. Então, eu acho que existe um, um caminho de equilíbrio, sexual para dentro do casamento, entendeu? Tipo, E eu acho que cada casal consegue, mas você consegue discernir, sabe? Onde a perversão está entrando, Cara, mas você tem que discernir isso dentro do seu casamento. mas é uma coisa que é engraçado da gente ver assim que nem quando ocorre esse nível de perversão, é como se você fosse por um caminho e que depois o teu caminho do teu organismo sexual, vamos falar, ele meio que fica tão marcado que depois para você É, fazer assim colocar mais limites te é é, difícil. é difícil. Beleza, Exato. acho que dá para entrar já no assunto de sexo. Então, Uhum. existe vício em sexualidade? Existe. Que a gente chamava antigamente de o cara é ninfomaníaco, ou a mulher é ninfomaníaca. Hoje, talvez se traduza mais em hipersexualidade, que é quem está viciado no sexo. E por que que o sexo vicia? Hum, Aí eu estudei um pouco a respeito para falar sobre isso. O ato sexual em si, ele é, é um instinto normal de um mamífero. Então, os mamíferos todos têm um instinto sexual que é para procriação. Então, se você não tem um instinto sexual, é natural que não houvesse procriação. Porque se o mamífero não transa, não tem filho. Se não tem filho, acaba a sociedade. Em qualquer um dos ramos dos mamíferos, beleza. Inclusive, tem alguns estudos que falam sobre o prazer sexual feminino. Então, o prazer sexual feminino, é, em alguns mamíferos, só há ovulação se existe o ato sexual, que é uma forma de você tornar mais efetiva a ovulação. Então, a mulher não vai ovular, a fêmea não ovula se não existe o ato sexual, para que ela não perca aquele óvulo. Nos humanos não tem essa necessidade. certo. Então, ela ovula independente do ato sexual. Isso, a parte fértil feminina, ela funciona independente de ter um parceiro masculino ou não. Mas o ato sexual em si, ele é precedido de um hormônio que é a adrenalina, que é a excitação, que gera excitação, e depois do ato sexual, depois do orgasmo, tem um coquetel de hormônios que são liberados. Então, para falar alguns, libera endorfina, que dá alívio, libera serotonina, dopamina, noradrenalina, noradrenalina que traz o relaxamento, Ah, e um que é ocitocina. A ocitocina é o que gera os laços afetivos. Então, o ato sexual em si, ele gera uma série de descargas hormonais que podem viciar. Então, tem até fizeram um experimento com um rato, esse experimento é muito bom. Botaram lá o ratinho e colocaram uma descarga desses hormônios no ratinho para cada vez que ele tivesse um orgasmo e ele tinha um negocinho que ele apertava e liberava para ele esses hormônios. Então, simulando um ato sexual, ele só precisava apertar um botão. O que aconteceu com esse ratinho? Meu, uma vez, duas vezes. Meu, no final ele não comia, não fazia nada, ele ficava lá apertando o botãozinho para sentir aquilo. Ou seja, é altamente viciante. Então, a atividade sexual, o atingimento de orgasmo, principalmente para o homem, é altamente viciante. Se você fica fazendo isso indiscriminadamente, você se vicia naquela sensação. hum. Como se fosse uma bebida, como se fosse cigarro, como se fosse jogo, como se fosse um joguinho de celular, um Candy Crush. Você está liberando ali, só que no ato sexual é mais forte. Você está liberando ali hormônios e sensações que podem gerar vício, entendeu? Caramba. Você estava ligado nisso? Não? Não de maneira tão científica. Você já conheceu alguém, algum ninfomaníaco? Ninfo. Cara, acho que não. Eu conheci, cara. Um amigo Sério? meu, sim, ele saía com, tipo, com uma menina ou com uma namorada, ia, transava com a menina, na volta para casa ele parava, contratava uma prostituta. Mano do céu, É, sério? mano, uma doideira, cara. Não é brincadeira. Assim, não é uma coisa para se levar sem seriedade, entendeu? Então, isso independente de religiosidade. Se você é jovem,
tenha, tenha cuidado com sua vida sexual, ela é importante, entendeu? É um mecanismo que eu creio que Deus fez, que é bom, é legal pra caramba, o sexo não é uma coisa que não é de Deus, mas que eu acho que tem que ser reservada para quando você de fato tem um envolvimento, entendeu? Não é para ser múltiplos parceiros, assim. Sim, eu acho que tudo que a gente faz tem um impacto nas três esferas ali, né? No corpo, na alma e no espírito. E eu acho que é legal. Qual que foi aqui que você falou que afeta a emoção? Laços afetivos, Laço efetivo. ocitocina. Ocitocina, ou seja, se você tem relação sexual, ele afeta um hormônio que leva para a alma. Sim, sim, e sabe o que me fez pensar? Ah, Que, é, olha, o impacto do sexo é diferente para mulher e para homem. Então fizeram um experimento, é, são dois cientistas, uma Elaine Hatfield e Russell Clark, mas eles fizeram lá na década de 80 e tem novos experimentos que foram feitos depois. Mas dá para usar isso daqui. Então eles pegaram, um experimento era numa faculdade, pegava um cara e esse cara chegava do nada para algumas mulheres e falava assim, olha, eu tenho visto você no campus, eu te achei atraente, e ele fazia três perguntas. Uma é, você topa sair comigo hoje à noite? A outra era, vamos pro meu apartamento? E a terceira era, você quer transar? Tipo, eram três perguntas. O homem fazia e depois pegava uma menina e fazia para homens. Olha o resultado. caraca, As mulheres, 56% das meninas toparam sair no encontro, do nada. 6% toparam ir pro apartamento do cara. Zero toparam o convite de vamos transar. Aí, quando uma menina fazia o convite para um cara, 50% dos caras toparam sair à noite do nada. só 50? Só Achei, 50. achei que era mais. E os que, bom, só 50, ó. 69% toparam para o apartamento da menina. Só 10 vezes mais que as minhas. E 75% toparam transar do nada. Agora, olha que interessante. Nas meninas, as que falavam não do tipo, você tá louco? Quem é você? Eu não te conheço. E nos caras, os caras que negavam falavam assim, cara, eu sou casado. Ah, Cara, hoje eu não posso. Tipo assim, para a mulher era uma questão moral. E para o cara existia um impedimento externo para isso. que Porque, demais. mas tem explicação para isso, cara. Uau. Porque assim, evolutivamente, Ah, a, a mulher ter um parceiro aleatório e ela errar na escolha vai trazer uma consequência muito séria para ela. Cara, ela vai carregar um bebê de um homem que ela não queria. Para o homem, é, a escolha tanto faz porque a consequência para ele, em teoria, não é tão séria. Porque ele não vai carregar o bebê de uma mulher que ela não gostaria, que ele não gostaria de ser, ele vai colocando o bebê por aí, entendeu? Então, o impacto da escolha é muito diferente. Então, para a mulher, a liberação de ocitocina, ou seja, é mais importante e é mais relevante do que para o homem, porque a escolha feminina ela é muito mais profunda e muito mais impactante do que para o homem. nossa, cara, que demais. Uau. Agora, imagine o seguinte: se a menina começa a vulgarizar ou a banalizar a escolha sexual dela, Ah, é como se ela tivesse pegando uma coisa tão relevante e tivesse jogando para um lugar menos relevante da vida dela, sabe? Tipo assim, ela vai banalizando a ocitocina ou os laços afetivos vão sendo banalizados. E ela vai perdendo contato com a própria realidade do laço afetivo. caramba. É muito sério, cara. O Nossa. homem, é ruim pro homem, é ruim, mas pra menina é assim, é um horror, entendeu? Isso faz muito mal para elas. Só que esse movimento todo, até o movimento feminista de liberação sexual, cara, para os homens é ruim, mas acaba com as meninas, cara. Acaba com elas. E era para ser algo bom para elas, entendeu? Caramba. Então, tem alguns casos, tem até pesquisas falando sobre. Até me adiantei pra caramba, falando um monte de conteúdo, mas existem pesquisas, e a gente vai colocar depois na descrição, mostrando o índice de mulheres que têm muitos parceiros sexuais antes do casamento tem uma tendência muito maior a se divorciar depois. Qual que é o impacto disso pra dentro do casamento? É ruim, cara. Porque, primeiro, que a mulher, ela. Daí é um pouco de interpretação minha. Eu sei o resultado da pesquisa, mas eu não sei o porquê disso.
Então, vou falar aqui a minha opinião. Uma mulher que teve muitos parceiros, primeiro que ela começa a ficar um pouco exigente demais, me parece, Tá, faz sentido. tá? Então, É, ela não só vai. a mulher, o homem também, né? O homem também, é, mas eu acho que o homem ele consegue lidar com um pouco mais de afastamento do assunto, entendeu? Então, assim, tanto que eu estava estudando no judaísmo, E se diz porque o homem é mais prático. eu acho que sim, porque o envolvimento do homem é menor. Querendo ou não, o envolvimento do homem é menor. O homem, o atingimento do orgasmo para o homem é uma coisa muito mais rápida e fácil do que para a mulher. Ou seja, o envolvimento emocional da mulher é muito maior, cara. Bom, você é casado, você sabe. Aham, Pra gente é uma questão muito prática. Para as meninas, não, cara. Você precisa ter um envolvimento muito maior. sim. Não tem o pastor Cláudio Duarte que fala que o sexo para a mulher começa de manhã, quando você trata ela bem, quando Aham. você leva um presente. Tá. E o sexo pro homem começa 5 segundos antes do. É O pra já, entendeu? contato visual já era, né? Exatamente. Nem precisa do visual, né? Um Um contato. contato, uma ideia, né? Porque se a luz estiver apagada, é um contato, né? É uma ideia. É, então, assim, para mim, quando a mulher banaliza o ato sexual antes do casamento, ou banaliza de qualquer forma, porque depois do casamento já tem uma quebra de confiança enorme, né? Sim, Mas antes do casamento, o que ela está fazendo, ela está banalizando as próprias emoções dela, entendeu? A própria capacidade dela de ter laços afetivos, a própria capacidade dela de gerar esse comprometimento, essa fidelidade com o homem está sendo comprometido. nossa, É muito sério, cara. muito. E eu acho que é importante, até legal a gente falar aqui, a gente sabe que a nossa audiência, tem homens e mulheres, porque o homem precisa entender como a mulher funciona, né? E a mulher precisa entender como o homem funciona, Cem por porque cento. a gente riu de maneira explícita aqui falando dessa questão do contato, porque, cara, o homem é assim, cara. O É o organismo que do é. homem funciona dessa forma. Então, um contato realmente mínimo que seja pode despertar muitas coisas. Às vezes, para a mulher, não, né? Para a mulher demora um tempo e até para trazer a seriedade disso, porque nós dois concordamos que o sexo tem que ser praticado dentro do casamento, justamente porque, assim, se você tem uma expectativa, um sonho de família, isso daqui é muito importante. E é muito crucial que você entenda que os impactos das suas decisões agora, parece que não, parece que, eu tenho 20 anos, isso daqui não tem nada a ver com o meu futuro. Mas as suas decisões de sexuais hoje vão impactar 100% no teu casamento lá na frente. Então, quanto mais agora você conseguir ter essa consciência de que você precisa escolher eh, sabiamente se você vai se relacionar ou não vai se relacionar agora, porque assim, uma vez eu ouvi um cara falando que sobre Deus colocou um impulso sexual no homem dessa forma para procurar a esposa dentro do casamento. Porque se Uhum. você criasse uma instituição onde o homem e a mulher convivem juntos e não tenha sexo, ele vira tipo assim, são duas pessoas convivendo e são dois amigos. E aqui existe muito mais conflito, né? E você ter o impulso sexual de um pelo outro meio que te ajuda na convivência ali, você ter Sim, mais carinho, mais amor, com mais certeza. conexão, porque a conexão do sexo, ela gera uma conexão espiritual, né? Ela gera um laço de alma, né? Com Que a certeza. gente chama isso, né? O Sim. laço de alma, que é muito forte, parece que ele te prende, é como se você tivesse casado com aquela pessoa. Agora, você falou a respeito da consequência da vida sexual antes, né? Aham. Vou falar o meu testemunho. Eu não tinha, eu nasci num lar em que não havia, por parte da minha mãe, um pouco, mas por parte do meu pai, zero preocupação em sexo depois do casamento. Zero. Sexo antes do casamento. Preocupação em que fosse feito depois. Ah, tá. Ou, né? Entendi. A contrário senso é antes. Tá dando a impressão que eu Meu pai tava, não quero. meu pai queria, mas o que ele ensinava pra gente é seja um garanhão, É pegue mesmo? todas as mulheres, sim, não importa, vá em prostíbulo, ele não tinha nenhum. Nossa. é. Então, o que aconteceu? Eu tive uma vida sexual muito ativa antes do casamento. Qual que é a consequência disso? Uhum. Quando eu casei,
eu precisei ressignificar o sexo na minha cabeça. Porque antes do casamento, bom, você sabe, a cabeça do moleque essa pesquisa mostra, meu, vamos sair e transar com todo mundo. Sim. Quando você casa, é, bom, porque como que você vai... Ah, agora mudou meu cérebro, agora, É o organismo, de né? um dia, o seu organismo fala, bom, e aí? E aí, cadê? Cadê? É. Beleza, já saímos com essa daqui, tá 1 ano já, e aí? É Entendeu? verdade. Mas pô, o organismo não está entendendo que você mudou a chave para casamento. Então você precisa ressignificar o sexo. Só que esse é um trabalho, cara, que não deveria ter sido feito, entendeu? Não deveria ter sido necessário. Melhor seria se eu tivesse tido uma vida tranquila antes, com mais critério, entendeu? A gente tem uma audiência que também não é 100% de cristãos. Então, a gente tem que ser claro. Se você é cristão, e se você entende, se você crê na Bíblia, você deveria fazer sexo só depois do casamento. Uhum. Porque antes do casamento é entendido como promiscuidade e você não deveria fazer isso. Se você não é cristão e você não tem esse entendimento, o argumento ele é muito mais prático. Cara, você está levando a sua carne a algo a uma prática que quando você quiser ter família, ela não vai entender. A carne não entende, entendeu? O vício não entende. E Uhum. se você se você casar e continuar com esses mesmos impulsos, quiser uma variedade enorme, você vai começar a trair sua esposa. Onde isso vai levar? Uma vida de mentira. Cara, você trai a esposa, aí você precisa ficar mentindo para ela. E eu já vi casos que a vida começa a ficar insuportável e termina em divórcio mesmo. Pô, e aí se você é homem, você tem filho, você divorciou, você vai viver longe dos seus filhos. Acaba com a família, né? Não, é um caminho muito ruim, entendeu? Uhum. Então é melhor você pagar o preço agora de segurar sua onda e escolher uma mulher correta, escolher a mulher para que você vai casar, do que você depois ter que ressignificar tudo, segurar os seus impulsos, para que você possa ter uma vida digna e honesta com a sua esposa, entendeu? Com seus filhos. Muito bom. Eu vejo que se a gente for puxar a raiz também, você falou dessa questão cultural dentro de casa, né? Eu lembro também o quanto as festas de família e que tem aquela separação dos homens num canto, mulher em Uhum, outro, aí começa você mais novo, vem aquele tio já querendo te inserir em algumas coisas, né? Como é cultural nosso, digo contexto Brasil, não sei como que é, não posso falar lá fora, mas o Brasil a gente tem essa cultura, né, de muito começar sexualizada, né? insere o adolescente ali de 12 anos já num, agora tá muito mais cedo, né, por causa da internet, mas a gente já tinha esse hábito cultural mesmo sem ter acesso à informação de que você apresentava uma Playboy, por exemplo, para um Total. garoto. O garoto já ia se inserindo naquilo e já ia tendo um contato pornográfico com o sexo. Cara, você acredita que eu me lembro de uma festa de aniversário que eu fui quando era criança? Olha que bizarro. E eu me lembro de estar sentado num sofá, aí tinha um outro sofá tinha um monte de moleque sentado e um filme pornô passando. Eu era criança, brother. Caraca. Eu me lembro até hoje. Mas quem pôs foi criança ou Deve ter sido pai, sei lá. Mano, era dentro de casa, entendeu? O tipo, Nossa, rolando um monte de coisa aí. Eu lembro de entrar na casa de um amigo meu, olha como essas coisas marcam. E tem uma pilha de Playboy na sala do cara. E eu olhar aquilo e falar, meu, como é que nossa. tá errado, cara? Caraca, muito Porque forte, né? assim, cada um sabe da educação que dá para os filhos, mas você não pode expor o filho do outro a uma coisa Ah, tão forte como essa, sem uma preparação, sem uma conversa, entendeu? sim. Então, Nossa. é, Eu acho que fica também uma correção para a gente entender, principalmente os homens, né? Como a gente deve ter esse cuidado com as nossas crianças, né? Com os nossos total. adolescentes, de como inserir isso já pensando, porque a gente não pensa nisso, mas já pensando na como a vida desse adulto lá na frente vai ser saudável dentro de um casamento. Olha Pois é. isso, uma Playboy dada, inserir um contexto pornográfico agora pode desandar toda uma vida de uma consequência para dentro de quando o cara tiver filho. Então, se quando a gente olha divórcio, olha índices eh, de traição, o contexto cultural traz um impacto para dentro desses números agora. Sim, E eu acho que a gente vive muito nossa, isso em outros aspectos, né? Às vezes a gente acaba sendo muito hipócrita em reclamar de problemas, sendo que a gente continua tendo hábitos que levem a gente para esse lugar. Eu não sei, eu acho que a lei da
causa e consequência está sendo muito afetada nos dias de hoje, né? A gente não consegue conectar que eu fazer isso daqui Hum, vai levar a gente para um lugar. sim. Eu acho que a gente tem que começar a Mas, entender essa lei da vida, né? mas sabe por quê? Porque as pessoas acham que causa e consequência estão sempre perto de uma da outra. É rápido, né? Tipo, eu faço É, aqui, tum, eu tum, faço tum, aqui. tum. Não, Como demora, é, aí você já desconecta. exato. Porque a causa e consequência não são imediatas sempre. Na verdade, é o contrário. Muitas vezes você está plantando alguma coisa aqui, o campo mostra pra gente. Você planta, me falaram mal do meu Instagram, né? Que só tem coisa da fazenda. Mas tudo bem. Porque é o campo ensina, cara. Você planta, demora um tempo pro negócio. Mas não quer dizer que não está acontecendo nada. Às vezes você planta alguma coisa, ela está embaixo da terra. Você fala, não está acontecendo nada. Não, está germinando, começa. Meu, milho, em 6 meses o negócio estava com 3 metros de altura. Mas parecia que não era nada, era uma sementinha. Então, tem coisas na vida, nessa área sexual, eu acho que é central isso, central para o ser humano essa área sexual. Coisas que você vai plantando e elas germinam. E quando você vai ver, cara, é um negócio de 3 metros, entendeu? E para cortar aquilo, vai dar trabalho, vai traumatizar. Eu lembro quando eu fui na fazenda contigo e você plantou aquela primeira fileirinha de café. Uhum. E aí você Lembra? passou um ensinamento pro caseiro que era tirar a erva daninha, né? Sim. Morreu a maioria, sabia? Porque não tirou, né? Não tirou, não cuidou, não aguou. É É. uma referência que a gente precisa. Eu fiz uma pesquisa sobre essa parte de sexualidade ou vida sexual nas diversas religiões. Uhum, Então, judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduísmo, religião dos Sikhs, que são lá na Índia também, budismo, todas essas religiões, elas ensinam que o sexo não deve ser banalizado e que deve ser praticado dentro do casamento. Aí eu pesquisei sobre Nova Era. uhum, Nova Era não tem um cânon, né? Não existe um conjunto de regras escritas a respeito de Nova Era, é um negócio meio solto, que nem Wicca, as coisas mais para feitiçaria e tal. Dentro dessas religiões, existe mais liberalismo na parte sexual. Mas em todas as outras, o sexo ele é ensinado como algo que deve ser respeitado e que deve ser praticado dentro do âmbito do casamento. Então, às vezes a gente pensa que isso esse negócio de sexo no casamento é coisa do cristianismo, nego como é que fala? antiquado. Antiquado, careta. Falo, não, isso aí é uma tendência do ser humano. E eu comecei a pensar nisso. E eu ouço, né? Ouvi Jordan Peterson conversando com um cara chamado David Buss, que é um evolucionista bem conhecido que trata dessa área. E tem uma coisa muito interessante, cara. O ser humano é diferente de todos os outros animais. Então, para o mamífero em geral, são tipo 5% dos mamíferos são monogâmicos. Todo o resto não é monogâmico. É, Agora, o ser humano tem uma diferença. Para a gente ser o que a gente é, para a gente ter construído tudo que a gente construiu, é, não bastou que a gente ficasse no nosso estado primitivo. A gente foi criando regras, criando consensos, criando estatutos que fizeram com que a gente crescesse, se multiplicasse e prosperasse até chegar nesse ponto. Ele tem um podcast. O macaco não tem um podcast, entendeu? Ele não sabe fazer isso. Uhum, Ele tem lá a forma primitiva dele de viver. Ou se você fosse olhar para um índio que estava aqui, ele também não evoluiu. Ele ficou num estágio muito, muito primitivo. Então, o que levou o ser humano a evoluir dessa forma? Uma das grandes, isso cientificamente, um dos grandes pontos o cristianismo, da forma como ele foi construído e da forma como ele trouxe valores morais, proporcionou para a gente crescimento evolutivo civilizacional. Então, a gente cresceu como civilização, em grande parte, em função dos conceitos do judaísmo barra cristianismo. bom, E em grande parte, isso está relacionado com, cara, ter um parceiro, ter uma família. Então, parece que é uma coisa que é pouco importante, mas um dos motivos do Império Romano falir foi devassidão moral, cara. Parece que sexo, parece que vida sexual é uma coisa meio lateral na vida, mas é uma coisa central na vida da gente. Então, se você tem 20 anos de idade, você, tanto faz com quem eu vou transar, não é tanto faz, cara.
um dos pontos centrais da civilização para uma sociedade prosperar é como os seus membros tratam a vida sexual, se eles banalizam ou se eles dão relevância para isso. Doideira isso, né? Doideira. Eu não imaginei que a gente ia falar sobre isso no podcast sobre sexo, mas a realidade é que está no centro do desenvolvimento humano como ele trata a sua vida sexual. Nossa, eu lembrei daqueles três pontos que a gente sempre fala, né? Que a civilização hoje é movida por poder, sexo e dinheiro, né? E traz mais uma vez o contexto disso, porque a gente, eu vejo que o que é a Bíblia e o cristianismo levam a gente. Porque se você for ver, tanto o dinheiro como o poder quanto o sexo, eles estão totalmente vinculados à parte da alma, à parte Sim, material, né? A sim. parte do corpo. Então, Da carne, da né? carne. Então, quando a gente vê regras do cristianismo, do judaísmo, você começa a ver que, ah, nossa, isso daqui é muito difícil de seguir. Isso daqui na verdade, é para realmente você não viver baseado nesse círculo, Sim. né, de você tomar decisão baseada na tua alma, tomar decisões baseadas na tua carne, que vão trazer uma consequência. Nada mais é do que, eu gosto de pensar assim, né, um manual de instruções de quem nos criou. Aqui está Sim. um manual. Ah, Como tá, a você Bíblia. utiliza, como Legal. você utiliza o teu corpo, como Sim. você utiliza, todo carro que você compra vem, né? Eu tava essa semana que passou, eu tenho um carro da Toyota e fui fazer a troca de óleo. E aí você acha que, sei lá, que todo carro é igual, né? Aí quando eu fui ver, Os caras falam que transar, vou trocar o óleo. trocar o óleo. Eu fui trocar o óleo, nossa senhora. Aí o cara falou, ó, não troque em qualquer lugar. Troca aqui, você precisa ir na concessionária, porque isso daqui é o Muito troco importante. do câmbio, né? O óleo do Ah, câmbio. claro. É que o óleo do câmbio é o mais, né? Punk. E diz que se você leva em qualquer lugar que os caras dizem que fazem, pode danificar o câmbio e depois você tem um prejuízo muito grande. Certo? Então é melhor você paga um pouquinho mais para você ter Mas teu carro o tá na resultado. revisão ainda, tá na garantia, não? Não, não tá mais. Hum. Aí, normalmente uma troca a gente tá acostumado a uma troca de óleo, sei lá, uns 300, R$ 500, dependendo do carro. O de câmbio, o pessoal fala 1.500, você vai na concessionária é 2.500. Sério? Caraca. Tudo bem, o cara dá uma garantia, ele faz, né, bonitinho, mas a cada 80 mil você precisa fazer essa revisão Nossa, no óleo do 80 câmbio. mil? Até que bastante, né? Bastante, pô. É. E eu tinha passado 6 já, então, tipo, eu tava Entendi. preocupado. Mas o conceito disso é que, tipo, cara, eu tenho um manual para seguir. Se eu não sigo aquele manual ali, o que que vai acontecer? O meu câmbio vai estourar. Um câmbio desse custa 30 mil. Pra você ter uma ideia, pra você trocar o câmbio do carro, custa 30 mil reais. Ou seja, se eu não faço a manutenção preventiva, Sim. eu vou acabar sendo danificado, ter um prejuízo por não ter me atentado a isso. Então, eu gosto de pensar dessa forma, que existe um manual para o nosso corpo, um manual para como a gente vem é, é, descobrir plenitude, né? Como que a gente consegue ser um pouco mais pleno, pensando em termos de casamento, pensando, porque as coisas que são, a gente vive uma geração que a gente quer as coisas para ontem. Só que a gente esquece do poder de pequenas coisas que a gente planta e colhe muito tempo depois. Então, eu acho que dos principais pontos do nosso podcast aqui é muito trazer isso, né? Trazer conversas que venham a refletir como sementes plantadas, e que as pessoas venham a trazer um. Porque não adianta nada você ouvir isso daqui, beleza, eu vou fazer. Se você não deixar isso germinar no coração, germinar na sua cabeça, e você entender o porquê. Se você só for fazer, não vai dar certo. Você precisa entender a consequência disso. Então, Cara, uma coisa muito boa que eu acho desse podcast, estou te ouvindo, é que a gente não combina. A gente combina o tema, né? Mas a gente não combina o que que vai sair da conversa. E, e você está falando, eu estou viajando no que você está falando, né? E estou pensando como, cara, o sexo não deixa de ser um certo tipo de consumismo imediatista, sabe? Porque, cara, é uma forma barata e muito eficiente de você adquirir prazer, um dos maiores prazeres que existem. Haja visto o ratinho, né? nossa, Batendo no negocinho. Então, se você tem uma dinâmica de vida, se você tem vamos dizer, um mindset imediatista,
Cara, sexo é uma das soluções para você ter prazer de uma forma muito rápida e fácil, entendeu? Uhum. Só que nunca funciona. Assim, esse mindset, isso para sua vida toda, para que você consiga ter sucesso, se você for imediatista e consumista, você não vai conseguir adquirir coisas que são permanentes e duradouras. Só que a vida é longa, cara. Sabe assim, você queimar 5, 10 anos da sua vida com coisas imediatistas, talvez você vai viver 60, 70, não tanto, vai, mas 50 anos de forma muito miserável, entendeu? Então não adianta, eu sempre tive a imagem, cara, puxa, quando eu era jovem, a gente ia em prostíbulo e é uma prática muito ruim, mas eu sempre tinha, cara, aquele velho sozinho com a garrafa de uísque, sabe? Nossa, Nossa, uma visão muito triste. Assim, deu tudo errado. Deu tudo errado. nossa, Para aquele cara estar naquele lugar, deu tudo errado na vida dele. Agora, qual será o preço que ele não pagou, entendeu? Qual será o impulso que ele não segurou? Qual será o desejo que ele não suprimiu e se deixou levar por esse caminho? Então, hoje, eu tô com 46, tô com a minha família, graças a Deus, sabe? Deu tudo certo, eu encontrei Jesus e as coisas mudaram. uhum, Mas eu podia ter seguido por esse caminho e tá hoje, meu, com 46, só que sem família, ou então divorciado, sem ver meus filhos, ou solteiro até agora. Cara, é muito ruim, entendeu? Então, assim, se você é jovem, talvez não faça. Você pode ser imediatista, as coisas não façam sentido em médio e longo prazo, mas ouve um conselho de alguém mais velho e fala, cara, é um caminho ruim. Investe em outras coisas, investe em esporte. Ah, mas eu tenho muita vontade. Então, arruma a ocitocina de outra forma, entendeu? A sua dopamina, a sua serotonina, arruma ela de outra forma, se trata disso, é um impulso. nossa. Você não precisa disso. Agora, as consequências de você ter uma vida devassa são muito ruins. Não vale a pena, entendeu? Nossa, quando você falou da consequência, voltando para entendendo um pouco esse contexto de manual, é engraçado porque você começa a viver uma vida dessa forma e seu coração ele vai endurecendo, né? Eu acho que sim também. Você começa a não ter tanta sensibilidade para as coisas. E até falando um pouco, né? A gente está falando de pai para filho. Uma das aplicações que a gente usa para falar do sexo dentro do cristianismo é a santidade, né? Sim, É você se manter em santidade. E as pessoas têm uma visão de que santidade é você ser perfeito. sim. Mas a verdadeira intenção disso não é a perfeição. É sim você reconhecer que você é fraco. É sim Uhum. você reconhecer que você carece de uma ajuda divina para poder viver. Então, eu vi uma aplicação esses dias que fala que santidade não é aquele que é não é aquele que é santo, perfeito, é aquele que está sempre se limpando. Legal. Então você consegue entrar para esse entendimento de que eu preciso estar sempre me limpando desse entendimento para manter meu coração macio, para manter e principal, porque o manual, na verdade, ele é um manual para você se manter conectado com o teu Criador. E a Bíblia fala, né, tem um versículo desse manual que fala que sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Uhum. Então é como se você já tivesse um caminho ali, né? Ensinando para filhos que tipo, filho, não faça isso daqui, porque isso daqui vai te afastar de Deus, né? Então você já vai por um caminho que, beleza, a gente viu consequências que vão trazer Práticas, né? benefícios práticos, né? A gente está falando aqui para vários públicos, mas indo para o lado, porque eu creio também que podem ter pessoas que não são dessa religião, mas assim ela ainda tem uma aplicação de temor a Deus. Tem muita gente assim. O cara vive um conceito, beleza, eu não tenho uma religião aqui, mas eu temo a Deus, Uhum. né? E entendendo que essa aplicação do cristianismo é você fazer isso daqui, você se afasta de Deus, você começa a perceber consequências na sua vida, de que você ter uma vida dessa forma, você começa a colher, é, sei lá, falta de sensibilidade, coração endurecido, e tudo isso traz para você Dificuldade de um relacionamento. peso, né? Dificuldade de relacionamento acontece, assim, você não consegue se conectar com as pessoas mais, Caramba. né? E sabe o que você falou a respeito desse lance, de Deus? E eu sempre pensei assim, quando Deus faz uma regra, vamos dizer que Deus tem uma regra, ela fala assim, transar antes do casamento é pecado. Beleza. Eu sempre pensei assim, por que que Deus criou essa regra? Tipo, tá de sacanagem? Ele quer o quê? Ele quer que eu seja santo. Por quê? Pro divertimento dele.
Só que eu comecei a entender que as regras, as que estão na Bíblia, elas trazem civilidade para o ser humano. Hum, Não é que Deus falou, eu prefiro que seja assim. É como se Deus criasse a regra e falasse assim, ó, eu conheço todas as coisas, eu entendo, eu sei o que dá certo, eu sei o que dá errado. Ele vai lá e coloca no papel e fala, ó, isso aqui dá certo. Faz desse jeito que funciona, entendeu? Porque daquele outro jeito não funciona. Fala, quero ver exemplos então. Caraca, tem 1 milhão de exemplos. O Império Romano é um exemplo, tribos indígenas. Sabe quando os jesuítas chegaram no Brasil? Olha isso. O Messias mandou esse documento hoje. Tem um relato deles contando como era a civilização ou a tribo, fala especificamente dos Tupinambás, hum, como eles viviam. O relato falava o seguinte, cara, era uma devassidão total, total. É, pai transando com filha, pai transando com mãe, pai transando com a esposa e com as amigas, esposa transando com todo mundo. Aí as mulheres mais velhas, que não eram atraentes para homens adultos, o que elas faziam? Elas compravam os meninos mais novos com doces ou com favores, zoofilia. Tipo assim, era uma devassidão total. Os portugueses chegaram, olharam aquilo e falaram assim: caraca, a gente não vai conseguir se relacionar com elas. Mandaram uma notícia para a corte falando assim: a gente precisa que vocês enviem mulheres para a gente formar família, porque não tem condição. Essas mulheres daqui, elas são completamente devassas. Elas não entendem o conceito de um compromisso, de um casamento. E aí você vê como é que era a sociedade indígena, totalmente atrasada, primitiva, não tem desenvolvimento. Você não consegue fazer transferência de propriedade. Você não cresce, entendeu? nossa, No Império Romano, cara, na época do imperador Augusto, já no Júlio César, mas no imperador Augusto, eles tinham a prática, não só a prática homossexual era comum, mas, na verdade, assim, quando dois homens adultos tinham um relacionamento, a cultura deles falava que aquilo era vergonhoso. Agora, não era vergonhoso um homem adulto pegar um menino. Isso para eles era normal. E aí tinha muita traição e os casamentos eles eram muito dissolutos. Era normal ter muita traição, muito adultério e era normal ter muito divórcio também. Ao imperador Augusto, quando ele vê isso acontecendo, ele fala assim: isso vai ser o fim da nossa sociedade. E ele começa a criar leis para que haja mais moral. Só que ele cria as leis, mas ele não investe na cultura, não adianta nada. uhum. Quando vem o próximo imperador, que é o Tibério, que era um cara sério também, ele fala: meu, é isso que vai acabar com a gente. Eles diagnosticaram, cara. E não é a interpretação, é a biografia deles, que foi encontrada no mosteiro. Biografia mesmo, os caras escrevendo lá atrás, século I, falando assim: o fim do Império Romano está relacionado à devassidão moral das pessoas. E quando você olha para a Bíblia, grande parte da Bíblia é: não sejam devassos. Não faça, não transe com a sua madrasta, não transe com seus filhos, não transe com seu irmão. Tenha uma única esposa. Respeite a sua esposa. No ensinamento judaico, inclusive, fala assim: marido, atenda às necessidades sexuais da sua esposa. É sua obrigação fazer isso. Então, cara, é como se Deus falasse: a fórmula que dá certo, é isso daqui. Faz sexo com quem você tem que fazer sexo, entendeu? Eu fiz isso aqui ser gostoso porque você tem a vontade, mas Uhum. não para que você banalize de uma forma totalmente irracional. E é engraçado, porque daí você vê sociedade que, como a nossa, ou como a sociedade americana, ou o Ocidente em geral, que desencanou da Bíblia, aí começa a ter um desvio total. Aí começa a ter mais divórcio, aí começa a ter menos pai em casa, aí tem que fazer um patriarcast, entendeu? Muito bom. Ô, Antônio, você estava falando disso, e como que a gente consegue entender a questão das concubinas lá atrás? Porque você tem diversos líderes que passaram pela parte Antigo Testamento que tem mais de uma esposa. Aham. Porque a gente sabe que a Bíblia vem quando Jesus aparece, ele define algumas novas doutrinas ali, né? Que, Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é monogamia versus poligamia, e outra coisa é adultério. tá. Então o cara continuava, ele tinha mais de uma esposa, mas ele continuava sendo fiel às esposas que ele tinha. Isso é uma Hum, coisa. Segunda coisa é, eu vi uma vez um cara falando sobre não só poligamia, mas escravidão, que era permitida. E a interpretação que o cara deu foi que a civilização ela vem numa crescente de melhora em termos de valores.
Então, o que era naquele momento já não é mais, por exemplo, quando com Jesus Cristo. Jesus já fala, cara, tem uma única esposa, respeita a sua esposa. Então, é como se eu estivesse evoluindo, entendeu? Uhum. Em aspectos morais mesmo. Então, Deus fala assim, cara, adultério não é legal. Se você tem mais de uma esposa, você respeite as suas esposas. Mas com o tempo, isso veio levando para monogamia. O correto é monogamia, não poligamia. O correto é que todas as pessoas sejam livres, não Nossa, que haja escravos, entendeu? faz sentido, né? Até quando Davi acaba traindo, ali é traição, né? É traição, cara. E depois ele É um tem erro. uma concubina. Você vê, Davi tinha mais de uma mulher. Sim, mas você fica com as suas mulheres, entendeu? Aham, Cada um tem as suas. sim. Você não vai mexer com a mulher do outro, isso está errado. Se ela, o caso tem um caso específico de Abigail. Quando o marido de Abigail morre, aí ela passa a ser esposa de Davi. Mas antes não, porque tinha que ser respeitado, entendeu? Eu não concordo com poligamia. E é uma coisa que já caiu em desuso, poucas sociedades têm ainda. Me parece que foi uma evolução mesmo. A gente melhorou. Quais são, você sabe quais são os que tem? Eu Bom, o tava Islã assistindo. permite, né? O Islã permite? Ah, o Islã permite. O Islã permite. Você não viu o meme daquele cara falando quando a sua esposa. Como é que é? Quando a sua esposa reclamar, como é que é? Ah, se a sua esposa está querendo passar muito tempo com a amiga dela, tem uma solução simples. Case com a amiga dela também. Você viu esse meme do cara falando life hack? Ai, caraca, eu lembro de assistir esses seriados em canal fechado que era tipo uma religião, acho que não, eu esqueci o nome da religião, eles ficam até acho que num algum lugar dos Estados Unidos, que eles ficam fechados num vilarejo Não assim. são os Amish? Amish, exatamente. E eles têm mais de uma esposa, né? Aí mostra como que funciona. Tipo, tinha um cara lá que tinha uma esposa e aí começa a se aproximar uma outra mulher e aí ele junto com a esposa escolhe. É, Caraca, velho. eu sei que é normal você ter. Normal não. Existem sociedades ao longo da história, ainda hoje, que são poligâmicas, em que o homem tem diversas esposas. Mas existem algumas raríssimas de mulheres que têm diversos esposos. Engraçado. E a explicação para isso é: um homem consegue engravidar diversas mulheres, desde que ele consiga prover para essas diversas mulheres. Então, em sociedades onde os homens não conseguiam prover nem para uma única, ela escolhia mais um marido. No final das contas, tudo meio que gira em torno, e é um outro assunto, gira em torno de o que é atraente para uma mulher e o que é atraente para um homem. Então, para uma mulher, o que atrai é a capacidade daquele homem de prover para ela, seja segurança, seja alimento, o que quer que seja. E para o homem, o que atrai é a capacidade daquela mulher de gerar filhos para ele. E é interessante, porque quando você vai ver quais são os critérios que uma mulher olha num homem, não é beleza física, é a utilidade física dele. Se ele é bonito, mas ele é inútil, não adianta. Agora, o homem, ele é 100%. Não. Essa mulher, ela é bonita. E os critérios que a gente usa, ou que se transformaram em beleza, eles são muito úteis, né? São uma mulher que tem o corpo violão. Mulher que tem corpo violão, em teoria, é uma mulher que tem uma cintura larga e ela é mais propícia a ter filhos. Vai sair mais fácil o filho dela do que uma mulher de cintura mais estreita, ou que tem um corpo mais masculino, entendeu? E a mulher vai olhar para o cara e falar assim, ah, esse cara tem o lance do dinheiro, esse cara tem dinheiro. Na verdade, ela não está olhando o dinheiro, ela está olhando a capacidade do cara de gerar recurso, de gerar riqueza, a inteligência do cara, a disciplina do cara, entendeu? Uhum, Então, o cara é super gordo, super pobre. O problema não é que ele é gordo e pobre. O problema é que a mulher olha e fala, esse cara não se cuida, esse cara não tem disciplina para ganhar dinheiro, esse cara não é esforçado, entendeu? É bem louco isso. muito louco. A forma como cada um olha e avalia é, o seu parceiro, ou como escolhe, entendeu? Bom, muito bom. Sabe que fizeram uma pesquisa também a respeito do que os homens, como os homens encaram a vida sexual pregressa da mulher que ele quer para ele. Hum, E ainda hoje, os homens são conservadores. é mesmo. Eu acho machismo isso. O cara tem uma vida super.
devassa e quer uma menininha É, virgem, entendeu? hipocrisia pra caramba. Hipocrisia. Mas isso tá no mindset dos homens. Então as meninas acham que tá tudo bem, mas não tá. Uhum. Isso é para as meninas. Assim, se você tiver uma vida com um monte de parceiro, e se você for honesta com o cara que você quer casar, é bem possível que ele não queira ficar com você por causa disso. Independente se é machismo, se não é machismo, é um fato. Então, assim, meninas, não caiam nesse conto de que tá tudo bem, sabe? Não tá tudo bem. Cuide-se, preserve-se. Não é não é para ser dessa forma. Tem prejuízos para você, tem prejuízos sociais, você vai ter mais dificuldade de você conseguir um parceiro. É só prejuízo, entendeu? Muito bom, muito bom, muito bom. Uhum. Falamos bastante, né? Falamos, né? Eu dei uma empolgada, achei. Não, foi ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar. Não, acho que era isso mesmo. Os hormônios. Bom, beleza. Beleza. Quer falar mais uma coisa? Não, é isso. Alguma Foi muito pergunta? bom. Angústia, dúvida? Não? Acho que não. Tá bom. Beleza. Pessoal, esse foi um assunto. Aliás, depois eu acho que eu queria fazer um sobre pornografia. Boa. Esse foi um assunto meio espinhoso. Se você tiver dúvidas, se você tiver angústias, por favor, manda mensagem pra gente. Pode mandar mensagem direto pra gente se quiser, pra mim, pro Felipe. A gente está aqui para ajudar, para esclarecer e para resgatar a paternidade, né? É isso. Fechou. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Até a próxima.